Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas é importante que vocês vejam o nosso vídeo anterior falando sobre IDH, falando sobre qualidade de vida, falando sobre o comportamento da população. Hoje a gente vai falar da continuidade aqui ao estudo da população, né? Em meio a essa quarentena, estamos distantes, mas vamos aproveitar a tecnologia para nos aproximar. Não deixa de pegar a ficha, né, que foi lançada aí no WhatsApp, resolver as atividades, fazer o registro conforme foi solicitado para vocês. Vamos estudar hoje as teorias demográficas. A gente viu a aula passada que muitos países têm sua população muito grande, como por exemplo China, Índia, né? Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Se pegar aí os 10 primeiros países em população do mundo, a gente tem só 10 países, a gente tem metade da população do mundo. Só que, logo após a Revolução Industrial, houve um grande crescimento populacional e esse crescimento populacional despertou o interesse, tá, em a sociedade estudar como seria esse crescimento da população. E o primeiro cara a estudar esse crescimento populacional foi um cara que ele era pastor, pastor anglicano na época, chamado Thomas Robert Malthus. É por isso que a teoria vai ser chamada de teoria malthusiana. E eu quero destacar aqui para vocês o seguinte: existem 4 teorias demográficas. Olha aqui do lado, 4 teorias demográficas: teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista e teoria ecomalthusiana. Vamos entender o seguinte: o que estava acontecendo para que Thomas Robert Malthus ele pensasse em fazer uma teoria da população. Na época que Malthus vivia, né, a população estava crescendo num ritmo muito acelerado. Olha aqui, segundo Malthus, como seria o crescimento populacional? Segundo ele, né? Como seria o crescimento populacional? Enquanto a produção de alimento, de recurso, estava crescendo num ritmo mais baixo, ele vai dizer que a produção de alimento crescia em progressão aritmética, na matemática a gente chama isso de PA, e enquanto o crescimento populacional crescia em progressão geométrica. Na matemática a gente chama isso de PG. É mais ou menos assim. Enquanto a população estava crescendo num ritmo 4, 8, 16, 32, 64, né, 128, a produção de alimento estava crescendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou até mesmo assim, 2, 4, 6, 8, 10. Então, o ritmo de crescimento da produção de alimento e da produção de recursos era menor do que o crescimento populacional. Isso na cabeça de Malthus. Então, o que Malthus propôs? Ele disse o seguinte: ó, se a população continuar crescendo muito, vai faltar recurso. E aí ele vai procurar alertar sobre os problemas gerados pelo alto crescimento populacional. Ele diz que, num futuro breve, se a população não for contida, vai faltar alimento, vai ter fome, vai se espalhar a miséria pelo mundo. Essa era a visão de Malthus. Ele dizia, ó, que havia pouco recurso para uma população muito grande. Mas que na realidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês logo aqui. Na realidade, Malthus ele errou, né? A população ela não cresceu como ele achava que ia crescer. E o que cresceu foi a produção de recursos. Hoje, a gente tem uma produção de recursos muito maior do que a demanda da população, a necessidade da população. Então, Ezequiel, por que falta comida para muita gente? Por que falta água para muita gente? Por que falta recursos para muita gente? Porque esses recursos são mal distribuídos. Tá? Mas existem recursos para todo mundo. O problema é que esses recursos são mal distribuídos. Mas na cabeça de Malthus, na teoria dele, no universo dele, ia faltar recurso. Então ele vai propor o seguinte, ele vai propor, naquele momento lá atrás, no século XIX, que para diminuir o crescimento populacional, o casamento deveria ser o mais tarde possível. Tá? O casal só poderia casar se o marido provasse que poderia manter a família. Aqueles que não queriam casar, segundo Malthus, lembre-se que ele era pastor, deveriam ficar em abstinência sexual e com isso, né, adiar ainda mais o nascimento ou a geração ou a concepção de uma criança.
E Malthus ele dizia que quem casasse deveria ter um controle do número de filhos, no máximo 2, tá? E mesmo que o governo propusesse tudo isso e as pessoas continuassem a ter muito filho, Malthus disse o seguinte, que o governo deveria aumentar o preço dos alimentos e não dar assistência às famílias mais carentes. Era a solução para diminuir o crescimento populacional, segundo Thomas Robert Malthus. Deu certo? Claro que não, né? Primeiro, não deu certo porque Malthus estava errado na sua teoria, né? E segundo, não deu certo porque essas teorias aqui, essas propostas de diminuir o crescimento populacional, elas não são eficazes quando a gente pensa aí, né, de uma série de situações e variáveis para poder cada uma dessas sugestões de Malthus darem certo. Por que que Malthus morreu e ele morreu não podendo provar que estava certo e não podendo provar que a sua teoria estava correta? Veja, lembre-se que foi o que eu disse no início da aula. Presta atenção no seguinte, ó, Malthus disse que a população ia crescer demais, ia faltar comida e as pessoas deveriam praticar abstinência sexual, o governo deixar de dar assistência médica às pessoas e assistência social. O que Malthus não considerou, né? Ele não considerou que haveria uma melhora nas técnicas de cultivo, as pessoas iam aprender a cultivar melhor, haveria ali uma tecnologia, por exemplo, na produção de alimentos, ia surgir os adubos, os fertilizantes, né? Malthus não considerou que iam surgir métodos contraceptíveis, técnicas de preservação à gestação, tá? Então não precisava entrar em abstinência sexual, por exemplo, a camisinha. E por isso ele morre sem poder provar a teoria dele. Mas a teoria malthusiana é a teoria que diz o quê? Que a população ia crescer demais e ia faltar recursos. Depois da morte de Malthus, muitos anos depois, vai surgir um novo grupo de pessoas chamados de neomalthusianos. E quem são os neomalthusianos? Eles diziam que o crescimento populacional, a explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra, ressuscitou as ideias de Malthus. Veja, Malthus lançou a teoria dele no século XVIII e aí morreu, sem poder provar a teoria. E aí uma coisa interessante a ser destacada. A teoria de Malthus dizia que o crescimento populacional ia ajudar na falta de recursos. Beleza, Malthus morre, ninguém acredita nele e a teoria fica esquecida. Só que depois da Segunda Guerra, há um crescimento populacional novamente na Europa, tá? E no resto do mundo. E começou a ter alguns teóricos começaram a ter uma impressão que a população ia crescer demais. Olha, a população crescendo demais, segundo a teoria, e ia faltar recurso para investimentos em setores que para eles eram considerados essenciais. Exemplo, se um país tem muitas crianças, ele teria que investir muito em educação, muito em infraestrutura, e ia faltar dinheiro para investir em tecnologia, para investir em setores produtivos que dessem retorno mais rápido. Então, como esses novos teóricos trazem como causa da falta de investimento a população, eles são chamados de neomalthusianos. E aí eles propõem o quê? O elevado crescimento populacional é responsável pela condição de subdesenvolvimento dos países mais pobres. Dizer o seguinte, quanto mais gente tem num país, maior vai ser a pobreza deles. Essa é a ideia dos neomalthusianos. Por quê? Porque eles vão atribuir a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Eles vão dizer que quanto mais gente tem no país, mais difícil é do país sair do subdesenvolvimento. Eles vão até concordar que a agricultura eram capazes de produzir alimento suficiente para todos, mas eles têm uma coisa que Malthus não tinha. Isso aqui, ó. Lembra que Malthus defendia a abstinência sexual. Os neomalthusianos vão defender controles rígidos e oficiais de controle de natalidade. Para os neomalthusianos, o cara pode ter a vida sexual que tiver, ativa inclusive. Só que ele tem que usar as pílulas anticoncepcionais para poder evitar ter filhos, né? Porque quanto mais filho, menor o desenvolvimento social do país. Essa era a teoria defendida pelos neomalthusianos.
Então vem aí a figura do preservativo, né? Do famoso preservativo. Se você tiver aí uma mãe acima dos 50 anos, uma avó acima dos 50, 60, e você conversar com ela sobre ligação, né? A famosa ligação, que é aquela cirurgia que a mulher faz, ou fazia antigamente, ainda faz hoje, né? Para não ter mais filho, você vai ver que no passado era muito mais fácil fazer essa cirurgia, porque os neomalthusianos aqui no Brasil, eles atuaram muito forte, né? Os neomalthusianos, eles conseguiram financiamentos, políticas sociais próprias, para poder diminuir a população dos países mais pobres. Então, era muito mais fácil conseguir uma cirurgia como essa. Só que hoje o Brasil descobriu que a causa do subdesenvolvimento, não só o Brasil, como o resto do mundo, a causa do subdesenvolvimento não tem a ver com a quantidade de crianças que nascem. E hoje é muito mais difícil se conseguir uma cirurgia, né? Alguns municípios, eles têm regras próprias, como, por exemplo, a mulher tem que estar acima dos 27 anos, já deve ter o terceiro filho, ou até o quarto, isso depende muito do município. Eles têm regras próprias para poder fazer cirurgias para evitar ter filho. Porque na ideia geral da necessidade do país, a gente precisaria de uma taxa média de 2 filhos por mulher em idade de reprodução, para poder o país ter aí a sua compensação de natalidade adequada para que o país não envelhecesse. Mas com os neomalthusianos surgiram diversos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, como por exemplo o DIU, a pílula do dia seguinte, né? A pílula por ciclos, vários tipos de cirurgia, como a cauterização, a ligadura, a serelagem, que é na verdade um aperto que se dá nas trompas para que o óvulo fecundado não passe. Então havia uma série de métodos de controle de natalidade na tentativa de que esses países saíssem da pobreza, segundo os neomalthusianos, tá? Segundo os neomalthusianos. Só que, quando a gente observa essa teoria neomalthusiana que diz que quanto mais gente, mais pobreza, quando a gente observa países como China e Estados Unidos, que tem muito mais gente que o Brasil e são muito mais ricos que nós, a gente percebe que há uma incoerência, há um erro também nessa teoria. E aí surge uma outra teoria, que é a teoria reformista ou marxista. O que diz a teoria reformista ou marxista? Diz que, na verdade, a culpa do crescimento populacional está associada à situação de pobreza. Preste atenção. Os neomalthusianos diziam que quanto mais gente, a causa era ter mais gente. E a consequência? Pobreza. Quanto mais gente, mais pobreza. E já os reformistas marxistas afirmavam que quanto maior a pobreza, mais gente. O que dizia esses teóricos reformistas marxistas? Veja, se você tem uma população pobre que não vai à escola, não se informa, não tem condição social adequada, logo essa população pobre vai gerar um grande crescimento populacional. E segundo os reformistas, se há uma melhora na qualidade de vida da população, se a população tem mais acesso à saúde, mais acesso à informação, mais acesso à educação, isso reduz a quantidade de filhos. E aí é interessante, esse fato é curioso, porque quando a gente analisa, por exemplo, as nossas avós que não estudaram todas as séries, ou até mesmo não chegaram nem ao ensino fundamental, tiveram pouco acesso à informação, são avós que vão ter aí seus 5, 6, 10, 12, 15, 20 filhos. Quando a gente observa as nossas mães que tiveram ali o ensino fundamental, o ensino médio, elas vão ter ali seus 3, 4, 5 filhos. Quando a gente observa você que está assistindo essa aula, certamente você pretende ter um filho, ou no máximo 2, ou quem sabe nenhum, ou meio, por conta do seu alto grau de informação, acesso à educação e formação. Ele impede é uma palavra muito dura, em alguns países impede de fato, mas ele dificulta
a geração de novas crianças, porque quanto mais informação, segundo os reformistas marxistas, menor a quantidade de filhos. Então, para o governo diminuir o crescimento populacional, ele tinha que melhorar a qualidade de vida da população. E aí a gente percebe que isso de fato acontece quando eu vou para países, por exemplo, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, países que já têm um alto grau de desenvolvimento social, a quantidade de filhos por mulher é menor do que os países em que o desenvolvimento social é bem mais fraco, bem menor, a população vive uma situação de carência e até mesmo de miséria. Bem, a última teoria para nós estudarmos hoje é a teoria ecomalthusiana. Eco vem de ecologia, né, vem de ecossistema. Os ecomalthusianos, eles defendem o seguinte: eles não falam nada, por exemplo, da condição social. Eles falam o seguinte: que se a população do mundo continuar crescendo como está crescendo, vai faltar recurso. Isso lembra quem? Malthus. Por isso eles são chamados de ecomalthusianos. Mas ele diz que há uma maneira de viver com o crescimento populacional. Como? Usar os recursos na maneira adequada, né? Usar os recursos de maneira sustentável. Os ecomalthusianos, eles defendem na sua teoria que há uma tendência para crescer a população, beleza? E essa tendência de crescimento, ela vai afetar diretamente o ecossistema, e para diminuir o impacto no ecossistema é necessário a gente consumir de maneira mais sustentável possível, porque senão não haverá planeta Terra para alimentar a população no ritmo de crescimento e de consumo que a população tem tido. Beleza? Dito isso, é importante a gente analisar aqui que essas teorias elas vão surgir juntas, né, com as etapas de transição demográfica, seja ela o regime tradicional, a primeira fase da transição demográfica, a população do mundo, como ela se comportou e como ela se comporta nos países que ainda estão passando por isso, né? A gente pensar o seguinte: quando a gente começou a estudar a população no mundo, a gente vai perceber que antes da Revolução Industrial, em qualquer país, vai haver ali uma alta taxa de natalidade e mortalidade. Por que nasce muita gente e morre muita gente? Nasce muita gente pela falta de informação, principalmente da mulher, a falta de instrução, do grau de instrução. Por que morre muita gente? Falta de qualidade de vida, saneamento básico, vacina, tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo. Então isso aqui vai gerar muitas doenças. Então um país que não passou pela sua revolução industrial ainda, que não melhorou sua qualidade de vida, você vai ter uma alta taxa de mortalidade e natalidade. A gente percebe que na primeira fase, quando há uma leve melhora da condição de vida, a mortalidade cai, a natalidade permanece constante, e na segunda fase da transição demográfica, cai a natalidade, observa aqui, ó, cai a natalidade e cai também a mortalidade e continua caindo, né? Por quê? Porque houve ali uma melhora significativa nos padrões de vida, na condição social, no grau de instrução, no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de tratamento, no tratamento de água, no tratamento de esgoto, na descoberta de cura de inúmeras doenças. Então cai a mortalidade porque a gente aprendeu a evitar inúmeras mortes que anteriormente eram causadas e a tratar várias doenças que provocavam essas mortes. Por que caiu a natalidade? Caiu a natalidade porque a mulher aumentou o grau de instrução, porque o custo do filho ficou muito caro e porque as famílias passaram a fazer planejamento familiar e também porque surgiu ali os métodos contraceptivos. Tudo isso associado levou à queda da natalidade. Nos países de industrialização antiga, está levando à queda da natalidade nos países que estão passando por isso, tá? E vai levar à queda da natalidade e mortalidade nos países que ainda estão iniciando sua fase de transição demográfica. Então, não deixa de fazer os exercícios, se ligar, ativa aí o sininho para você ficar ligado quando eu postar a aula para vocês. E valeu, e até a próxima aula. Um forte abraço para vocês, continue firme nessa quarentena. Valeu!